Olá pessoal, muito boa noite para você que nos assiste aqui na TVT e nos acompanha pela Rádio Brasil Atual. O Revista Brasil TVT começa agora comigo, Cosmo Silva, e com Ana Rosa Carrara. Boa noite, Ana Rosa. Boa noite, Cosmo. Boa noite também a quem nos acompanha. No seu discurso durante o Fórum Empresarial do BRICS, nesta semana, na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a importância econômica do grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já superou o G7. Com um recado claro à União Europeia, o chefe do Executivo brasileiro criticou o classificado neocolonialismo verde, que impõe barreiras comerciais e medidas discriminatórias, sob o pretexto de proteger o meio ambiente. A reunião de cúpula do BRICS e a vitória de Bernardo Arévalo na Guatemala serão analisados no programa de hoje. Candidato do movimento Semente, ele foi o vencedor do segundo turno das eleições e se tornou presidente eleito da Guatemala. A vitória de Arévalo e do movimento Semente é um significativo passo importante no país centro-americano, cuja política historicamente era dominada por setores da direita. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, completa 40 anos de fundação na próxima segunda-feira, dia 28 de agosto. Mas a celebração dos 40 anos da CUT Nacional foi realizado durante o 16º Congresso da CUT Estadual de São Paulo, que aconteceu na cidade de Praia Grande, na Baixada Santista. Os desafios e o futuro da entidade também serão destaques no Revista de hoje. A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederico Wassef e Mauro Cid para depoimento simultâneo, no caso das joias que foram presentes oficiais ao Estado brasileiro. Também estão na lista outros auxiliares do ex-presidente, além do general Mauro Lorena Cid. Os depoimentos simultâneos devem ser realizados no dia 31 de agosto. A Justiça Federal autorizou a desapropriação da usina Cambaíba, localizada no norte fluminense. A decisão destina a área ao INCRA para assentar famílias camponesas. O território da usina Cambaíba é formado por 7 fazendas que somam mais de 3.500 hectares. Estruturadas como uma usina de produção de açúcar, o local foi utilizado na ditadura militar para incinerar corpos e presos políticos e opositores ao regime. Essa decisão histórica e as medidas que o governador Tarcísio de Freitas tenta emplacar na educação de São Paulo, com o apoio do secretário Renato Feder, serão assuntos do Revista. Instalação sem autorização de um aplicativo nos celulares de professores e a tentativa do governo de não aderir ao Plano Nacional do Livro e Material Didático do Ministério da Educação estão entre essas medidas. Você acompanha o Revista Brasil TVT também pelo YouTube, youtube.com/RedeTVT. No seu discurso durante o Fórum Empresarial do BRICS, nesta semana na África do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que a importância econômica do grupo, que reúne Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, já superou o G7. Sobre essa questão, nós conversamos agora com Carlos Lopes, que é professor na Universidade da Cidade do Cabo, economista e especialista em desenvolvimento econômico. Desde 2018, é alto representante da União Africana para as negociações com a Europa. Professor Carlos Lopes, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Um prazer estar com vocês. Um prazer. Professor, vamos falar um pouco então dessa cúpula do BRICS realizada na África do Sul, lá na capital, em Joanesburgo. Muito vem se falando na imprensa da importância desse bloco que vem se consolidando cada vez mais. E agora tem novos integrantes a esse bloco. Queria ouvir-nos sobre essa questão, professor. Olha, sim, quer dizer, nós estamos num momento geopolítico muito particular, onde as regras internacionais multilaterais estão todas em mudança. Vemos isso na área do comércio, onde continua a crescer o proteccionismo, nesta vez utilizado em forma de
taxas de carbono, medidas relacionadas com o ambiente, mas também relacionadas com a segurança, nomeadamente segurança energética. Vemos também no sistema financeiro internacional, com o tipo de sanções que foram aplicadas à Rússia, começa a haver um medo de que se possa utilizar o sistema financeiro internacional, nomeadamente as formas de transação, para que se imponham certas regras, e tudo isso faz com que os BRICS sejam, digamos, uma espécie de ponto de alternativa para poder criar um mundo que seja mais equilibrado. E, portanto, os países todos que têm essa preocupação de independência querem aderir aos BRICS, e é por isso que a lista é longa. Havia 40 pretendentes e só 6 conseguiram entrar desta vez, mas os critérios foram estabelecidos para alargar o grupo ainda mais. Cada vez que acha um alargamento, vai haver também um alargamento do peso desse grupo em termos de PIB mundial, em termos de demografia, em termos de, digamos, da sua importância estratégica, que já é grande, mas pode crescer mais. E, professor, aproveitando que o senhor mencionou a economia, queria perguntar a você sobre a questão de a proposta de uma moeda comum para comercialização entre os países que integram o BRICS. Né? Essa proposta vem avançando, vem se estruturando, ganhando corpo. E qual seria a grande diferença para essas nações que integram o BRICS, havendo de fato essa moeda comum para comercialização? Olha, em relação à dominação do dólar, em grande parte começou com a queda do valor do ouro como referência para as moedas mundiais, e isso com a crise do petróleo dos anos 70 do século passado, e o grande apoiante rumo novo que permitiu aos Estados Unidos ter a dominação da sua moeda como moeda de transação mundial foi justamente a Arábia Saudita, que agora integra o BRICS, é um dos novos membros. Porque na altura, ao impor, porque era a crise do petróleo, ao impor que os pagamentos fossem feitos em dólar, a moeda, uma força que depois se transformou, digamos, na moeda de referência para o comércio mundial. Neste momento, cerca de 60% das várias transações comerciais são feitas em dólar e outras são feitas em euro, o iene japonês e outras moedas também dominadas pelo G7. Então, o que acontece é que nós temos agora uma contestação desse tipo de dependência, tem um caminho a fazer, é uma questão muito técnica, há garantias que têm que ser dadas para que as moedas possam ser aceites e possam ter a confiança necessária para as transações. E os africanos, aliás, estão um pouco à frente nesse jogo, porque o seu banco, a Afreximbank, que é um banco pan-africano, instalou um sistema de pagamentos que permite que os países africanos transacionem utilizando as suas moedas locais, portanto, não precisando de passar por uma terceira moeda, neste caso seria o dólar. E, portanto, ele já tem um estudo técnico muito avançado nessa área, agora pode ser aproveitado pelos BRICS. Os chineses também já tinham feito toda uma análise de como se podia utilizar a tecnologia para poder fazer, digamos, as necessárias correções de câmbio que permitem criança nas moedas. E, embora tenham tido todo esse esforço, digamos, técnico, conseguiram ainda que a maior parte das suas transações fossem feitas em yuan, a sua moeda local. Isto está a crescer, neste momento são cerca de 20% das transações chinesas, mas precisa de crescer muito mais para poder ser um competidor do dólar. Agora, com esta ideia dos BRICS, talvez é ir um pouco mais além e não depender necessariamente de uma moeda chinesa, mas talvez de uma forma de pagamento. Eu acho que é mais realista do que uma moeda, porque com a nova tecnologia não precisamos necessariamente de uma moeda, porque as transações já não são, digamos, efetivo e podem ser líquidas. E, portanto, nós podemos ter aqui o princípio de uma revolução bastante profunda do sistema financeiro internacional. Analisando agora esta reunião de cúpula, vários países, Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, representantes aí,
Queria lhe ouvir sobre o resultado concreto desta cúpula num momento tão importante qual o mundo vem passando atualmente, professor. Eu acho que estamos justamente num ano que é muito particular, não é? Estamos depois da pandemia, estamos depois da guerra na Ucrânia, estamos a viver um período de retoma, digamos, da economia mundial. A própria chinesa sofreu bastante durante a pandemia, só agora começa a recuperar um pouco de fôlego. Temos uma Índia que ganhou-se muito grande durante a pandemia, que foi a economia das grandes que mais cresceu. E, portanto, estamos num período muito diferente, digamos, de há 4 anos atrás, onde a polarização leva a considerações completamente diferentes do que nós tínhamos em mente há 4 anos atrás. E, portanto, acho que esta reunião, esta cúpula é extremamente importante do ponto de vista político para dar uma mensagem de que não pode ficar dependente apenas de um lado, de uma polarização. Eu acho que o presidente Lula tocou nesse assunto com bastante força e com muita boa intenção de tentar trazer os países para refletirem sobre aquilo que ele chamou de o neocolonialismo ambiental, que é utilizar o clima para pôr em marcha um sistema de comércio, um sistema de transações que permite manter os privilégios daqueles que já o têm e que, aliás, foram responsáveis pela situação do planeta, que é uma situação de urgência climática. E, professor, a gente vem nessa nossa conversa posicionando que esse BRICS tem tomado uma nova dinâmica, tem tornado a dinâmica da geopolítica diferente do que a gente está acostumado nos últimos anos, né? Eu gostaria de perguntar ao senhor, então, qual a avaliação do senhor da postura do Brasil e do estadista Lula em relação ao BRICS e a essa nova recolocação desse grupo nessa organização geopolítica? Durante o período em que esteve no poder o presidente Bolsonaro, havia um certo embaraço por parte dos outros membros do BRICS em lidar com ele, embora, digamos, estas sejam políticas de Estado e, portanto, os países contam muito. Mas as personalidades também fazem a diferença. E eu acho que há um capital de simpatia muito grande em relação ao presidente Lula, que agora vai ser utilizado para poder empurrar algumas agendas de uma forma mais, digamos, contundente, com muito mais afirmação, e ele não se tem furtado a essa tarefa. Ele tem, de facto, desde que assumiu este novo mandato, demonstrado uma grande vontade de fazer uma mudança nas relações económicas internacionais, tanto como ele já tinha feito durante os seus primeiros mandatos. E, professor, aproveitando essa oportunidade de tê-lo aqui com a gente na TVT e no Revista Brasil TVT, eu tenho que lhe fazer essa pergunta, porque depois do BRICS, o presidente Lula, ele fez um tour pelo continente africano, alguns países do continente africano. O senhor é da Guiné-Bissau, desde 2018, é alto representante da União Africana para as negociações com a Europa. Queria lhe ouvir também sobre esse papel, essa importância que vocês avaliam ter do presidente retomar o diálogo, a importância com países do continente africano. De facto, a relação com a África sofreu também bastante durante o período do presidente Bolsonaro e agora é muito diferente para pior, porque alguns dos grandes investidores e algumas das grandes empresas presentes na África, da parte do Brasil, desapareceram, desertaram o continente, porque desapareceram também os subsídios e desapareceram as intenções políticas de tentar usar como uma plataforma de crescimento das empresas brasileiras. E eu acho que agora nós precisamos de ver que a África não é tanto uma questão de ajudar, uma oportunidade económica. É isso que fazem os chineses, têm, digamos, o colosso de ser o primeiro parceiro comercial da África, com 200 bilhões de dólares de transações comerciais. É isso que faz a Índia, que se transformou também num gigante e que agora já está com 100 bilhões de dólares de transações comerciais com a África, tendo vindo um e outro do ano 2000 de montantes irrisórios, que são comparáveis, digamos, aos montantes que agora representam o comércio entre o Brasil e a África, ou seja, estamos a falar
de cerca de 9 a 10. Portanto, houve um crescimento exponencial desses países e tem toda a margem para também crescer dessa forma. Mas para crescer precisa de fazer o que eles estão a fazer. E o que eles estão a fazer é investir na industrialização do continente. E essa ação é que faz a diferença. Para a gente encerrar agora a nossa conversa, professor, o senhor falou dos desafios que a humanidade passou recentemente, em que situação estamos hoje, né? Pós-pandemia, passando aí pelos impactos da guerra Rússia e Ucrânia, mas eu gostaria de saber do senhor quais os desafios futuros para o BRICS, o que esperar aí dos próximos anos para essa estrutura tão potente como o senhor já colocou. Sim, eu acho que os BRICS vão ter que reinventar uma nova forma de fazer comércio, porque a logística vai ser muito afetada pelas questões de segurança, também como foi muito afetada por disrupções que vieram da pandemia. Portanto, tem que se repensar a logística, e a logística é fundamental para o aumento das relações comerciais. Depois tem que se pensar também nas finanças e no sistema financeiro internacional, e é isso que tem sido feito pelo presidente Lula com a sua fala sobre o dólar, etc. E, portanto, nós precisamos, de facto, de um sistema financeiro internacional onde o FMI e o Banco Mundial atuam de uma forma completamente diferente, onde as cotas de representação nessas instituições não podem continuar como antes, porque o mundo mudou, as economias têm outro tamanho e continua a ter incongruências, como, por exemplo, toda a África é representada apenas por 2 diretores no FMI, enquanto que um país como a Bélgica tem um representante para ela sozinha. Portanto, essa situação não pode continuar e, portanto, nós pensamos que todos em África têm que apostar um pouco no BRICS como um instrumento geopolítico para reequilibrar as relações económicas internacionais. Perfeito. Falamos com Carlos Lopes, que é professor na Universidade da Cidade do Cabo, economista e especialista em desenvolvimento econômico. Desde 2018, é autorrepresentante da União Africana para as negociações com a Europa. Professor, foi um prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT e escutá-lo. A gente agradece demais a disponibilidade. Muito obrigado, foi um grande prazer para mim também. Abraço. 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 Bernardo Arévalo é o novo presidente eleito da Guatemala. Candidato do movimento Semente, ele foi o vencedor do segundo turno das eleições presidenciais. A vitória de Arévalo e do movimento Semente é um resultado significativo no país centro-americano, cuja política historicamente era dominada por setores da direita. Para falar com a gente sobre a eleição de Bernardo Arévalo na Guatemala, nós conversamos agora com Milton Rondó, diplomata aposentado. Milton Rondó, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT. O prazer é meu. Muito obrigado pelo convite. Milton, vamos falar então desta eleição na Guatemala. O Arévalo não era tido como favorito. Existia uma possibilidade, depois que teve o primeiro turno, que ele não chegava nem próximo à primeira candidata, à época, né, à frente dele. Só que as urnas trouxeram outro resultado aí significativo e importante, levando Arévalo à presidência da Guatemala. Queria te ouvir o que significa essa eleição de Arévalo aqui no país centro-americano. Olha, a América Central, em geral, né, é um continente martirizado, né? Se a América do Sul sofreu todo o processo de invasão, tanto da política quanto militarmente, né, que sofreu por parte do imperialismo, primeiro europeu, depois estadunidense, né, a América Central sofreu mais ainda, né? A América Central é, digamos, a área de maior importância geopolítica para os Estados Unidos, né? Caribe e América Central, né? Então, enfim, o caso da Guatemala talvez seja o mais emblemático, né? Quer dizer, aquela invasão de 54, né? Nunca mais permitiu a Guatemala se refazer, né? Num projeto de Estado, num projeto nacional, né? Agora parece que sim, né?
a gente tem essa expectativa, né? Já com o presidente Colom, cuja primeira viagem ao exterior foi ao Brasil, né? A Guatemala já começava a se reencaminhar na esteira, né, de uma América Latina que retomava a sua soberania, né? Então a Guatemala consegue dar os primeiros passos naquele sentido. Agora, a oligarquia guatemalteca é muito atrasada, nesse sentido se parece muito com a brasileira, né? Você tem enormes latifúndios e, infelizmente, a invasão de 54 foi por conta disso, né? Vocês se lembram que a United Fruit estava por trás disso, né? Dessa invasão, né? Para manter os latifúndios, a monocultura, né? Então, enfim, você tem uma situação muito difícil, né? Em toda a segunda metade do século XX, uma guerrilha, né? Aliás, o líder da guerrilha era o filho do prêmio Nobel, Miguel Ángel Astúrias, né? Guatemala, embora seja um país tão pequeno, tem um prêmio Nobel de literatura, né? Aliás, tem o da Paz também, com o Rigoberta Menchú, né? Um país, então, de alta cultura. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, olha, para mim a melhor livraria do mundo está na cidade da Guatemala, que é a Sophos, né? A maior está em Londres, que é a Foyles, mas a melhor realmente é a qualidade do que tem. Você tem vontade de comprar absolutamente tudo. E ela ampliou agora, ela fez um auditório do lado, que dá cursos, tal, é sensacional. A irmã do ex-presidente Colom me dizia que ela conhecia a dona e que ela, ao contrário da irmã do próprio presidente, que foi para a guerrilha, ela resolveu abrir uma livraria e fazer, então, uma oposição pacífica, e deu nisso, uma livraria absolutamente estupenda, como nós não temos no Brasil. Eu gosto de sublinhar isso, de uma qualidade extraordinária. Falando um pouco mais sobre esse processo eleitoral deste ano, ele foi bastante conturbado. Lá no primeiro turno houve uma judicialização. Nesse processo todo, esperava-se uma ausência dos guatemaltecos às urnas, que eles não fossem votar. E, no final das contas, essa grande surpresa na eleição, com o Arévalo ganhando como presidente da República, uma coisa não esperada. Aí eu lhe pergunto, Milton, sobre essa organização política e essa relação dos guatemaltecos com a atual política, e se isso tem uma reverberância do que vem acontecendo pela América Latina, de outros movimentos de esquerda, outros partidos de esquerdas pela América Latina estarem retomando essa frente política, e um pouco da relação com a população. Queria te escutar sobre qual a sua avaliação. Tem sim, Ana, e eu diria até mais. Você tem, no caso da Guatemala, né, o componente indígena muito forte, né? A composição étnica da Guatemala é essencialmente indígena, né? E isso retoma o que acontece no Brasil, né? Em que nós elegemos também líderes indígenas, né? Você vê isso no Equador, né? Você vê isso em vários países, no caso também da Colômbia, né? A vice-presidente é de povos originários, né? Afrodescendente, né? Então esse componente é muito importante, né? Os maias eles têm uma capacidade de luta imensa, né? E é bem interessante, quer dizer, como eles foram discretos, né? E por isso as pesquisas não pegaram, né, as intenções de voto, né? E no momento da urna, então, eles expressaram o seu voto, né? É muito interessante, e isso parece ser uma tendência em toda a América Latina, né? Uma retomada, né? Uma politização muito positiva dos povos originários, tanto de matriz africana quanto ameríndios, né? E Milton, vamos falar um pouco então agora, a partir da eleição de Arévalo na Guatemala, de uma possível reintegração da América Latina com seus vizinhos, a América do Sul, a América Central. Queria te ouvir dessa forma, o que a partir dessa experiência da eleição de Arévalo a gente pode esperar de uma integração de toda a América Latina? Olha, eu acho que é muito importante. Eu acho que existe um movimento de integração muito evidente, aliás, do Sul, como nós vimos agora na reunião dos BRICS, né, na África do Sul, né? Há um movimento de integração. O parágrafo 16 da Declaração dos BRICS é muito interessante, para mim é epocal, diz:
soluções africanas para problemas africanos. Isso é sensacional, né? E é exatamente o que a África está tentando fazer, né? Seja na crise da Líbia, que não foi gerada por ela, né? Foi gerada pelos europeus, né? Seja na crise do Sudão, que também é um rebatimento, porque quem está fomentando a milícia no Sudão é um sheik que domina o leste da Líbia, portanto, é também um subproduto da intervenção europeia na Líbia, né? Como o golpe de Estado no Níger, mais recentemente, né? Que eles mesmos estão buscando resolver. Isso é muito interessante, né? E deixando claro que não querem intervenção do Norte na crise do Níger e em outras, né? Então, a gente vê isso também agora na América Latina, né? Agora é muito importante que o Brasil também passe a conhecer mais a América Central, né? O Brasil tem um grande desconhecimento da América Central, mesmo nos governos progressistas não há especialistas em América Central. Você vê, na verdade, durante o segundo governo Lula, em que a política externa era altamente bem avaliada, né? Ainda assim, o Itamaraty praticamente desapareceu com a América Central. A América Central passou a ficar dentro da América do Sul, que é um absurdo, evidentemente, né? Geográfico, né? Pareceu uma decisão daquelas da Rainha Vitória, né? Portanto, uma geopolítica bastante capenga, né? Por um país que sequer é líder mundial, né? Então é muito importante que o Itamaraty, retome os estudos sobre a América Central, que se interesse mais sobre o tema, né? E que a gente tenha esse esforço que vocês estão fazendo é essencial, né? Que a imprensa também se interesse mais, entenda mais a América Central. Eu morei 2 anos na Nicarágua, pude acompanhar um pouco o processo de paz de Esquipulas na Guatemala, né? O nosso desconhecimento é imenso com relação à América Central. Não é possível haver integração se a gente tiver esse nível de desconhecimento. Aliás, enfim, eu sempre digo isso, não é possível que o mundo se salve dessa efervescência global, como diz já o Guterres, né? Nós já saímos do aquecimento, já estamos na etapa da ebulição, né? Com o desconhecimento que existe, né? Quando você vê um jornal, você assiste um jornal do Norte, você vê o desconhecimento deles com relação a gente, é impressionante. Estamos todos no mesmo barco, só que não nos conhecemos, sequer falamos a mesma língua. Como é que nós vamos nos salvar, né? Então eu acho que é essa um pouco a tônica, né? E isso de fato acontece porque, inclusive, quando eu fui estudar sobre o Arévalo, descobri que, por exemplo, que ele é filho de um já antigo presidente, algo que a gente desconhece aqui. De fato, a gente precisa conhecer cada vez mais sobre os nossos vizinhos aqui do nosso próprio continente. Exatamente. Mas Rondó, voltando a essa análise do processo eleitoral, o primeiro discurso do Arévalo, ele foi muito contundente em reafirmar o processo democrático, de falar sobre a figura de Sandra Torres, que foi a segunda colocada, né, que ficou ali, que ele venceu no segundo turno, falando da importância também da organização política e mencionou uma nova primavera para esse governo que ele inicia assim que toma posse. De fato, existe essa eleição traz esse revigorar para Guatemala, nesse sentido de ser uma nova etapa, mas pensando também, como o senhor já bem colocou, da ancestralidade, dos povos originários. Há uma reestruturação, inclusive, cultural nesse sentido? Sem a menor sombra de dúvida. E essa cosmovisão guatemalteca é muito forte, né? A serpente de fogo, enfim, né? Ela forma um círculo, né? Então isso está muito presente para os maias, né? E é um círculo agora que, digamos que, passa por uma nova etapa de evolução, né? E é toda a região, na verdade, né? Porque todos os países estão muito interligados, né? A relação da Guatemala com o México, por exemplo, é umbilical, é fortíssima, né? E aí, de novo, eu retomo a questão do Brasil, quer dizer, a Guatemala também é um país com uma vertente caribenha, né? A Guatemala tem o litoral no Atlântico também, caribenho, né? O Brasil precisa se assumir como um país caribenho, né? O que está para o norte da foz do Amazonas é Caribe, né? O limite sul do Caribe é a foz do Amazonas. Então, todo o litoral do Amapá nos coloca no Caribe. O Brasil não se reivindica como caribenho, né? Não se vê como caribenho, né? Não estuda o Caribe, né? É muito triste isso, né? Eu espero que a gente possa agora,
governo do presidente Lula, a gente ter uma outra visão para o Amapá, inclusive, né, de como o Amapá, com toda a sua raiz étnica caribenha, de indígenas caribenhos, né, pode nos ajudar a compreender melhor o Caribe e a América Central, né? Perfeito. Conversamos com Milton Rondó, que é diplomata aposentado. A gente agradece demais, Milton, pela sua participação e por essa verdadeira aula aí de América Central, das organizações e dessa história tão potente, tão importante dos nossos vizinhos aqui do nosso continente, que, obviamente, como o senhor colocou, precisamos nos reaproximar. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, fico sempre à disposição no que puder colaborar, dialogar e sempre pensando em Paulo Freire, né? Na medida em que a gente ensina, a gente aprende também. Muito obrigado. Abraço. O 16º Congresso da CUT Estadual de São Paulo foi realizado na cidade da Praia Grande, na Baixada Santista. Sobre essa questão, a revista Brasil TVT conversa agora com Raimundo Suzarte, que é dirigente do Sindicato dos Químicos do ABC e integra, encabeça a chapa da CUT, chapa única, para a presidência aí que vai suceder o Douglas Zizo. Raimundo, prazer te receber aqui no Revista Brasil TVT, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer é meu, cumprimentar aos jornalistas, cumprimentar os telespectadores que estão nos acompanhando e poder falar um pouco aqui da nossa Central Única dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Maravilha. Raimundo, o 16º Congresso da entidade. A gente sabe que o estado de São Paulo vem passando por um processo de desindustrialização muito grande. E a Central Única dos Trabalhadores tem vários sindicatos filiados a ela no estado de São Paulo. Queria te ouvir dos desafios aí da CUT São Paulo para o próximo período. Primeiramente, antes de falar de desafio, é importante a gente citar aqui que a nossa Central Única dos Trabalhadores, nacionalmente, ela vai fazer 40 anos. Então, nesse congresso, a gente vai ter uma festa comemorando os 40 anos de fundação da CUT, que se deu início aqui na Praia Grande, no Conclate, e se consumou em São Bernardo do Campo, quando a gente fundou a Central Única dos Trabalhadores. Então, é muito importante para a gente, é um momento histórico, a gente está fazendo esse congresso nesse momento tão importante para os trabalhadores e trabalhadoras, comemorando os 40 anos da quarta maior central do planeta Terra. E sobre a pergunta que você me falou, eu acho que é importante, a gente tem discutido muito, a gente tem uma organização do macro setor dentro da Central Única dos Trabalhadores, nacional e estadual, onde a gente tem uma preocupação muito grande com a reindustrialização, né? Reindustrialização, a gente fez um debate, na verdade é como se tudo tivesse acabado, na verdade é a retomada da indústria, do crescimento da indústria do nosso país, né? O que a gente teve foi a desrazalização, a gente teve as percas de postos de trabalho e o aumento da importação de peças, de todos os materiais do nosso país. O que a gente precisa é retomar a nossa indústria, né? A naval, como o presidente colocou, a indústria química, a indústria de artefatos, para que a gente possa, a nossa indústria hoje está com 60% de capacidade, a gente tem uma ociosidade muito grande e a gente tem uma capacidade de produzir muito mais e gerar muito mais emprego do que a gente tem hoje. E falando um pouco dessa 16º Congresso que acontece aí na Baixada Santista, Raimundo, queria que você pudesse falar um pouco sobre as representações dos sindicatos filiados da CUT que estarão no Congresso, quem são as representações esperadas e qual que é esperado também, um pouco da expectativa de como vai se correr o debate, colocando também essa importância que você pontuou já, de que é um marco onde a Central Única dos Trabalhadores comemora 40 anos. Nós estamos aguardando no Congresso 655 delegados e delegadas. A CUT se organiza em 19 setores, aí nós estamos falando de indústria, financeiro, agricultura familiar, assentamento, então a gente terá representação de todos os setores no Congresso.
Então, será um congresso amplo, onde a gente vai poder debater as políticas para a gente fazer o enfrentamento no estado de São Paulo, com esse governador que a gente viu aí. A gente tem um exemplo do que aconteceu aqui na Baixada, o que foi a polícia no estado de São Paulo, e aí nós estamos falando de trabalhadores, trabalhadoras e de jovens. Então, nós vamos discutir com 655 delegados, mais ou menos, do estado de São Paulo, toda a organização que a gente vai poder fazer um enfrentamento no estado de São Paulo nesses próximos 4 anos. Raimundo, e você bem pontuou essa questão dos vários setores dentro da CUT estadual que a CUT representa, industrial, químico, farmacêutico, financeiro. Você é um dirigente sindical que é ligado ao Sindicato dos Químicos do ABC, encabeça a chapa da CUT, a presidência de chapa única. Queria te ouvir também, você do teu setor especificamente, como é que ele está no estado de São Paulo, investimentos, desinvestimentos, as possibilidades. Então, o setor químico, como a gente chama, que é um complexo, né, vários setores, a gente tem a indústria farmacêutica, que tem uma fuga muito grande do estado de São Paulo. São Paulo era o maior produtor de medicamento, mas hoje tem muita importação de medicamento, e tem várias indústrias que se mudou do estado de São Paulo para Minas Gerais, para Goiás, para Santa Catarina, especificamente nesses 3 estados. Nós temos o setor químico e petroquímico, que a gente viu aí o balanço da Braskem, que saiu a semana passada com 800 milhões de déficit, né? Então a gente tem uma preocupação, a gente tem um setor que é muito intensivo em capital, não em mão de obra, mas é um setor muito importante para o país pela questão de ser a empresa-mãe onde gera todo o subsídio para que a gente tenha outras indústrias que possam desenvolver os produtos no nosso país. E a gente tem um setor de plástico que também sofre, né? E temos o setor de cosméticos, falando especificamente desse 3 setores, porque nós somos 11, que é um setor também que sofreu muito o impacto da abertura comercial e da importação. Então, você tem várias empresas de cosméticos que acabaram, micro e pequena empresa, fechando no país por conta da importação e pelo custo que é de você produzir. E a gente sabe de que forma muitos dos produtos chegam no país sem nenhuma taxação. Então, você tem uma dificuldade muito grande. É uma indústria que tem passado uma dificuldade, e nós também representamos 50% de um carro. Então, quando você tem a indústria automotiva com dificuldade, e a construção civil também, que é um outro carro-chefe da indústria de plástico, químico e petroquímico, e tinta, que a gente tem falado, tem um impacto direto na nossa categoria. E eu venho de um setor, que a gente fala químico, que eu sou do ABC Paulista, que produz 70% da tinta imobiliária do Brasil. Então, se a construção civil está com dificuldade, tem um reflexo direto na nossa categoria. E, Raimundo, a CUT trata das questões trabalhistas, fala desse processo do local de trabalho, mas é uma central sindical que não se furta também a estar ligadas muito aos movimentos populares, aos movimentos sociais, à luta das pessoas por dignidade, por direitos. E aí a minha pergunta para você é, nesse congresso vai acontecer também debates relacionados aos problemas sociais do nosso estado, né? Pensando aí esse estado tão grande, que a gente tem problemas tão imensos quanto o próprio estado, né? Se vocês vão abordar também esse tipo de debate. Com certeza absoluta. Eu te citei o exemplo do que aconteceu no Guarujá. Então, a gente tem uma preocupação muito grande com o social. Porque os nossos trabalhadores e as trabalhadoras que nós representamos não moram no Morumbi, não moram no Jardim, eles moram na periferia. Então, quando você tem um impacto do que aconteceu com a polícia no Guarujá, é um impacto na classe trabalhadora. Então, se a gente não discutir o movimento social, né, não se preocupar com a juventude, com o negro, com LGBTQIA+, nós não vamos estar representando os trabalhadores e as trabalhadoras. Essa é uma pauta permanente na Central Única dos Trabalhadores. Como a gente tem uma preocupação, fizemos um debate sobre a privatização da Sabesp, que terá um impacto direto nas comunidades. Nós estamos falando de água, nós estamos falando de algo essencial para a vida, que a gente vai privatizar e vai tirar o direito do povo pobre, dos trabalhadores e das trabalhadoras ter direito a uma água, a saneamento básico. Então, a privatização da Sabesp impacta diretamente, socialmente, em toda a população do estado de São Paulo. E Raimundo, nós
passamos um período muito conturbado de pandemia, governo anterior que se negava a negociar com a classe trabalhadora. A CUT no estado de São Paulo, junto com movimentos sociais, sempre foi atuante e lembrava exatamente a luta dos trabalhadores na época da pandemia, os riscos, enfim. Queria te ouvir agora, passado esse processo tão tenso que o país viveu, saindo inclusive de uma pandemia, você está encabeçando a chapa aí da Central Única dos Trabalhadores aqui no estado de São Paulo, vem do ramo químico, vai suceder um professor, o Douglas Riso, que é professor, ele estava na frente da presidência da entidade. Queria te ouvir como é que vocês estão pensando no trabalho de vocês, como foi essa articulação? Eu acho que a CUT vai sair unida, a classe trabalhadora vai sair mais unida do que a gente já é. A gente vai construir, e só uma observação, né? A pandemia, na verdade, a gente conseguiu diminuir, né? A vacinação fez com que a gente se tornasse o Covid como uma gripe, mas a gente tem visto em todas as reportagens que a contaminação continua muito grande, até porque a gente, eu digo a gente, porque é como toda a população, nós abrimos mão das nossas proteções, né? Ninguém já não carrega mais álcool gel, já não tem aquele cuidado de usar máscara, então a gente vai aprofundar esse debate, a gente quer discutir, a gente sabe que tem muitas pessoas que perderam familiares, pais e mães de família que se foram e deixaram muitos órfãos, e a gente não tem uma política voltada. Então, quando a gente discute a pandemia, a gente tem que aprofundar para discutir aquele pai e aquela mãe de família que partiu e deixou vários órfãos que não tem nenhuma proteção. A gente sabe como o Estado é, a situação que é, e a gente vê a preocupação desse governo com os jovens, né? Queria acabar com o livro, queria simplesmente digitalizar. Se a gente não tem internet, se a gente não tem acesso, como que esse jovem ia se formar, se capacitar e se preparar para entrar no mercado de trabalho? Então a gente tem uma demanda muito grande, a CUT vai se debruçar, com certeza, o companheiro Douglas Riso fez um grande trabalho à frente da Central Única dos Trabalhadores e a gente quer sentar e poder discutir essas questões, porque quando a gente fala da pandemia, e eu posso falar porque eu era presidente do sindicato na época da pandemia, a gente viu a dificuldade, faltou luva, faltou avental, faltou toda a estrutura para combater uma pandemia, porque o Brasil fez com que as indústrias no Brasil fechassem e importassem produtos. E quando você vai importar um produto, você sabe que a prioridade é dos grandes capitais e do país que está desenvolvendo, que é o caso da China. Primeiro ela era atendida e depois ela atendia a Europa para, como dizem, atender os países do terceiro mundo. E a gente sofreu as consequências dessa questão. E aí você trouxe um ponto muito importante, você é uma pessoa já com experiência no movimento sindical, né? Você passou já por vários cargos, tem aí uma luta longa dentro do movimento sindical. Queria te escutar um pouco sobre essa chapa, que é a chapa única que vai ao Congresso agora, vai em votação, obviamente, mas queria saber um pouco dessa estrutura. Você encabeça como candidato a presidente, mas há nessa estrutura outras pessoas também, e nessa construção, houve uma preocupação de ter aquela representação social que você nos falou da sociedade, mulheres, pessoas LGBTs? Sim, a Central Única dos Trabalhadores aprovou no seu último congresso 50%. Então, a direção das CUTs estadual e nacional obrigatoriamente tem que ter 50% de homens e 50% de mulheres. Representada, a gente procurou fazer uma chapa mais ampla possível, representada por todos os setores da CUT, sem levar em conta religião, credo, raça, sabe, opção sexual ou religiosa. Então, a gente terá uma chapa composta por vários dirigentes e dirigentes do estado de São Paulo, com praticamente todos os setores compondo a direção da Central Única dos Trabalhadores no estado de São Paulo. Então, é uma chapa ampla, respeitando muito o direito das mulheres, dos homens. Então, a gente terá uma chapa com 50% de homens, 50% de mulheres, e a gente não faz distinção, como eu coloquei aqui, nem de raça, nem religiosa e nem sexual. Então, é uma chapa bem ampla por todos os setores, pelos grandes sindicatos, pelas grandes confederações e federações que a gente tem no estado de São Paulo. Tá certo. Então, conversamos com Raimundo Suzarte, que é dirigente do Sindicato dos Químicos do ABC
e candidato a presidente da Chapa Única da CUT aqui do estado de São Paulo. Raimundo, a gente agradece demais a sua participação aqui conosco e ótimos trabalhos para vocês aí no 16º Congresso da CUT São Paulo. Eu que agradeço, estou muito feliz de poder conversar com a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras que nos escutam, que nos fala, e quero me colocar à disposição para que a gente possa estar discutindo o estado de São Paulo, não só a indústria, porque nós vamos discutir todos os setores da Central Única dos Trabalhadores, e eu tenho certeza que nós teremos um grande apoio da TVT, porque é a TV dos trabalhadores e das trabalhadoras. Por isso, um grande abraço. E conte conosco, porque nós contamos com a TVT para que a gente possa, junto, mudar o estado de São Paulo. Grande abraço. 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 E agora a gente faz um intervalo rápido e volta daqui a pouco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. A Justiça Federal autorizou a desapropriação da usina Cambaíba, localizada em Campos dos Goitacazes, no norte fluminense. A decisão destina a área ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, para assentar famílias camponesas. O território da usina Cambaíba é formado por 7 fazendas, que somam ao todo 3.500 hectares. Estruturada como uma usina de produção de açúcar, o local foi utilizado na ditadura militar para inserir corpos de presos políticos e opositores ao regime. Para falar sobre essa decisão importante, destinando a área para a reforma agrária, nós conversamos agora com Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar. Ministro Paulo Teixeira, bem-vindo à Revista Brasil TVT. Prazer falar com o senhor. Olá, Cosmo, olá, Ana e todos os telespectadores da TVT. Igualmente, uma alegria enorme de participar do programa de vocês. Ministro, vamos falar então dessa decisão da Justiça Federal, essa luta que já vinha há um certo tempo de assentados do MST e que agora, de fato, a usina Cambaíba será destinada à reforma agrária. Queria ouvir o senhor sobre esse momento tão importante. Então, Cosmo, essa fazenda Cambaíba, ela vai ser destinada à reforma agrária num programa de retomada da reforma agrária pelo presidente Lula, que ele anunciou na Marcha das Margaridas na semana passada. Então ele anunciou a retomada do programa de reforma agrária e nós vamos assentar 5.700 famílias e oferecer crédito para mais 1.700, o que vai totalizar 7.200 famílias beneficiárias de um programa de reforma agrária. E no Rio de Janeiro, nós estamos colocando para se transformar num assentamento a Fazenda Cambaíba. Essa fazenda, ela tem uma importância histórica, porque um torturador, ele disse que nos fornos da antiga usina Cambaíba foram incinerados vários corpos de pessoas que faziam oposição à ditadura militar, de militantes da oposição à ditadura militar, e que estão desaparecidas. E ele disse que ali foram incinerados vários corpos de militantes, né? E assim, eu acho que destinar essa usina para um assentamento, o prédio da usina tem que ser destinado a um centro cultural para a memória da luta contra a ditadura militar, de todos que perderam suas vidas e desapareceram e foram presos na luta contra a ditadura militar. Então, ela tem essa primeira simbologia, que é destinar uma usina, onde foram incinerados vários corpos, de um lado para a reforma agrária, mas o prédio da usina tem que ser destinado à memória desses militantes que perderam as suas vidas, estão desaparecidas, né? Eu quero lembrar de 2 que estão desaparecidos, né? O primeiro dele é
o Santa Cruz, Fernando Santa Cruz, né? Ele está desaparecido e toda a sua família procura o paradeiro do Fernando Santa Cruz. E o segundo desaparecido político é o Rubens Paiva, né? O deputado Rubens Paiva, né? E eu quero prestar homenagem a esses dois militantes de oposição à ditadura militar que até hoje não se sabe o paradeiro e as suas famílias não conseguiram enterrá-lo, fazer o luto, fazer esse momento de passagem, né, em função do desaparecimento. E nessa fazenda, um dos torturadores disse que ali foram incinerados corpos, né, não disse exatamente de quem, mas acho que a gente prossegue nessa história, nesse momento aqui, né? E um segundo símbolo, que vai ser um assentamento para 185 famílias, e o assentamento vai se chamar Cícero Guedes. Quem foi Cícero Guedes? Cícero Guedes foi um militante do MST que foi libertado em Alagoas do regime de trabalho análogo ao trabalho escravo quando era criança. E ele, depois, na vida adulta, aprendeu a ler, foi para o Rio de Janeiro, para Campos de Goytacazes, e ele lutou por essa fazenda. E ele foi morto em 2013. E é por isso que esse assentamento vai se chamar, em homenagem a ele, assentamento Cícero Guedes. Então é uma história cheia de simbologia que o governo do presidente Lula resgata a memória de Cícero Guedes e memória de todos que lutaram pela reforma agrária, igualmente destina esse bem, que foi um bem utilizado na repressão pela ditadura militar, para a reforma agrária e também para a memória de todos que lutaram contra a ditadura militar, a favor do povo brasileiro e a favor da democracia. Muito importante isso que o senhor coloca, ministro, tanto dessa retomada dessa história do depoimento de um torturador na Comissão da Verdade, Memória e Justiça Nacional, onde ele colocou que esses 12 corpos, que ele não identificou os nomes, foram incinerados aí na usina de Cambaíba. Então, demonstra aí a importância histórica para a nossa memória como nação também, da manutenção dessa usina, muito bem colocado. Essa informação é importante para a gente ir retomando a nossa história social. E também a memória aí de Cícero Guedes. Cícero Guedes, eu já ia falar o sobrenome errado, muito obrigada. Cícero Guedes também é uma referência muitíssimo importante. Agora, o senhor falou desse programa, essa é uma primeira iniciativa de um programa de retomada da reforma agrária. O senhor já deu alguns dados, mas eu gostaria de saber um pouco a perspectiva da construção desse programa nesses próximos anos, o que tem sido planejado, como isso tem sido articulado, como a sociedade civil pode acompanhar, como se vai haver a participação de que outros setores do governo nesse processo da retomada da reforma agrária pelo governo Lula. Ana, obrigado pela sua pergunta, né? Eu quero, ao falar da Cambaíba, prestar minha homenagem também ao presidente do INCRA, César Aldrigue, e também a Maria Lúcia Pontes, que é a superintendente do INCRA do Rio de Janeiro, e ambos ficaram muito felizes por essa notícia. E a Marina do MST, também do Rio de Janeiro, que é militante do MST e acompanhou essa luta pela fazenda Cambaíba. Você me faz a pergunta sobre o programa de reforma agrária. Em primeiro lugar, dizer que o Brasil, o tema da reforma agrária é um tema constitucional, né? Está previsto na Constituição, é um mandamento constitucional, né? E a reforma agrária é muito importante num país que a terra é muito mal distribuída, né? Nós temos muitos latifúndios e uma imensidão de minifúndios. E nessa imensidão de minifúndios, muitas famílias não conseguirão continuar na terra dos seus pais, porque são terras muito pequenas, incapazes de abrigar todos os filhos que queiram continuar e suceder os seus pais.
E é por isso que isso cria uma permanente demanda para a reforma agrária. E nós temos hoje no Brasil, no cadastro único, 32 mil famílias acampadas em beira de estradas, que é uma demanda da reforma agrária. Então, nós vamos ofertar terras que já foram adquiridas pelo INCRA, né? Ou terras privadas que já foram adquiridas pelo INCRA, como é o caso da Fazenda Cambaíba, como também terras públicas que estão no estoque do INCRA, então já estão resolvidas, compradas, pagas, resolvidas para destiná-las à reforma agrária, né? Agora haverá um processo de seleção. E nesse processo de seleção, 3 critérios nós vamos levar em consideração. Primeiro critério, quem esteja acampado. Segundo critério, mulheres serão melhor pontuadas. E um terceiro critério, quem esteja no cadastro único do governo federal, né? CAD único. Bom, além disso, a terra, né, o cadastro, né, nós estamos agora retornando o processo de créditos. A cada família serão concedidos créditos para elas se instalarem nesses lugares, créditos para habitação e crédito de instalação. E assistência técnica nós vamos fazer com a supervisão das universidades. As universidades federais e estaduais vão supervisionar, porque elas têm um saber multiprofissional, né? Um saber que reúne a economia, a agricultura, a veterinária, todo tipo de saber, a pedagogia. Então, como são famílias muito pobres, vai haver um apoio das universidades, dos institutos federais e das universidades federais, estaduais e institutos federais, para que esse saber possa ajudar esse agricultor e essa agricultora a entrarem na terra, aprender a lida com a terra. Nós estamos querendo 2 conceitos já de reforma agrária. Um primeiro conceito é de agrovilas, do que separar as famílias em lotes, elas morarem em uma agrovila, porque elas estarão juntas, terão médico, assistência dentária, escola, igreja, os serviços para viverem juntas e poderem lavrar a terra em cooperativas, que é o segundo conceito. Então, agrovila e cooperativas, e uma assistência técnica com supervisão das universidades e dos institutos federais, né? E assim a gente espera que essas famílias possam progredir, né? Possam, a partir dos programas públicos, como é o caso do crédito pelo PRONAF, como é o caso da assistência técnica que eu já falei, mas também dos programas de compras públicas, o PENAI, alimentação escolar, o PA, aquisição de alimentos, e o programa de compras públicas institucionais, elas terão todo o ciclo de apoio do Estado brasileiro. A terra, o crédito, o financiamento, a assistência técnica e o acesso aos mercados. E assim a gente espera que essas famílias progridam. Crianças que nasceram em acampamentos possam estudar, possam ter sua casa, possam ter um futuro diferente daquele que tiveram e que foi um passado de exclusão, agora possa ser um passado de inclusão. E é nesses termos que a gente retoma a reforma agrária sob o símbolo, né, de Cícero Guedes, da Fazenda Cambaíba, em Campos, Rio de Janeiro, e da esperança, né, a esperança que essas famílias tenham todo o apoio do Estado e possam superar o processo de pobreza que foram submetidas. Ministro Paulo Teixeira, nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Na última semana, o Brasil acordou estarrecido, chocado com a notícia do assassinato da mãe Bernadette no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Essa semana, o INCRA notificou proprietários, deu até 90 dias para que essas pessoas comprovem ou não direito dessa terra, num momento tão delicado, e destinar terras deste quilombo aí às famílias quilombolas que já estão lá. E o INCRA vem trabalhando nisso. Eu queria lhe ouvir
como é que o INCRA trabalhou nessa questão do quilombo Pitanga dos Palmares, lá na Bahia, como é que estão as questões de assistência às famílias do assassinato da mãe Bernadette, nesse momento tão triste, mas ao mesmo tempo que o Brasil não se furta, o governo do presidente Lula não vai se furtar, imagino, o senhor como ministro também, para auxiliar essas famílias e procurar punir os culpados pelo assassinato da mãe Bernadette. Olha, em primeiro lugar, Cosmo, nós lamentamos imensamente esse fato, porque era uma mulher, né, Bernadette Pacífico, levava a ideia da paz, inclusive, no seu sobrenome, uma lutadora pelas comunidades remanescentes de quilombos, uma mãe, né, e ela orixá, uma religiosa de uma religião de raiz africana, do candomblé, né? Então é inaceitável, aquilo se deu num contexto de uma briga pela terra, uma terra já demarcada, porque já tinha um RTID, então o que o INCRA devia fazer, o fez aonde ela morava, né? E ela foi vítima da especulação imobiliária, porque é uma terra muito valorizada no entorno de Salvador, né? Na Bahia. O que nós fizemos a semana passada é notificar os demais confrontantes, né? Porque ali tem também milícias e a decisão foi fazer uma notificação por edital, pela dificuldade de fazer uma notificação pessoal pela segurança dos servidores do INCRA, né? Nós vamos fazer agora um trabalho concentrado para esclarecer a autoria desse crime, punir os autores, e, por outro lado, um trabalho concentrado de acelerar a demarcação daquela terra e de todos os quilombos no Brasil. Então, nós vamos agora colocar no cadastro do INCRA todas as terras que, ainda que não estejam demarcadas, já receberam a certidão da Fundação Palmares, né? E vamos fazer agora dar uma velocidade, porque o que aconteceu, e aí eu levo em consideração os dois temas que nós estamos tratando aqui, o tema da reforma agrária e o tema dos quilombos, é que o governo passado parou essas políticas. Nós ficamos 8 anos, eu digo 8 porque eles interditaram essa política já no governo da Dilma via Tribunal de Contas da União. Então, 8 anos que não se demarcam terras remanescentes de quilombos e 8 anos que não destinam terras para a reforma agrária. Então, nós estamos retomando os dois programas e sobre quilombo nós já demarcamos 5 quilombos, 3 em Sergipe, 3 em Minas Gerais e 2 em Sergipe, demos crédito para os calungas, enfim, retomamos esse programa, mas agora esse processo aqui nós vamos empacotar num programa em relação aos quilombolas para dar velocidade, inclusive revendo as normativas que, porventura, dificultem a demarcação das terras remanescentes de quilombos. Ontem eu tive uma conversa com a CONAC, que é o Conselho Nacional de Comunidades Quilombolas, e nós nos colocamos em acordo com a agenda deles, fizemos alguns reparos em alguns temas que ali eles até concordaram com os reparos e as sugestões que nós fizemos. A Aniele está na África, que é a ministra, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, e assim que ela chegar, eu vou sugerir que o presidente Lula anuncie um pacote para dar velocidade ao tema das comunidades quilombolas. E nós vamos sugerir agora um aperfeiçoamento nesse programa que não está a nosso cargo, né? Tem muitos lugares que está a cargo dos estados, um aperfeiçoamento do programa de proteção aos ativistas dos direitos humanos, né? Porque nós vimos que ela estava num programa de proteção e a mesma assim foi morta, o que mostra que a violência não pode prosperar. Então, a nossa homenagem à memória de Bernadette Pacífico, e o que eu quero dizer é que nós não vamos nós não temos um minuto de recuo, que nem o grito de guerra deles, nenhum minuto de silêncio, a vida toda de luta. Nós vamos adiantar
avançar na demarcação de terras remanescentes de quilombos. E nós nos somamos aqui, né, Cosmo, a esse ato de solidariedade aí que o ministro colocou a irmã Bernadette, a todas as pessoas ali do Quilombo que foram atingidas, direto ou indiretamente, por esse assassinato tão brutal. Conversamos com o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, foi um prazer escutá-lo e tê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Obrigado, Ana Rosa, obrigado, Cosmo Silva, e obrigado a todos os telespectadores da TVT. Abraço. Abraço. A Polícia Federal intimou Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederico Wassef e Mauro Cid para depoimento simultâneo no caso envolvendo as joias que foram presentes oficiais ao Estado brasileiro. Também estão na lista outros auxiliares e do ex-presidente, como o general Mauro Lorena Cid. Os depoimentos simultâneos devem acontecer no dia 31 de agosto. E sobre essa questão, o Revista Brasil TVT conversa agora com a jornalista Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247. Tereza, tudo bem? Prazer te receber mais uma vez aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Prazer meu estar com vocês mais uma vez na TVT. Tereza, até onde vai este imbróglio, esta teia envolvendo as joias cedidas ao Estado brasileiro que ex-presidente Bolsonaro, ex-ajudante de ordens, agora envolvendo o pai do ex-ajudante, enfim, até onde vai esta teia envolvendo essas joias, Tereza? Olha, Cosmo, o caso das joias é o mais avançado, né, em relação ao ex-presidente Bolsonaro. É aquele que pode produzir resultados, desdobramentos, inclusive uma eventual prisão, mais rapidamente. Mas está em curso uma decisão, vai ser tomada uma decisão pelo Supremo na próxima semana, importante, que a gente deve prestar atenção. O Supremo vai decidir se esse inquérito deve ou não continuar na sua competência. Porque, como nós sabemos, são os detentores de mandato que têm direito ao foro especial, também chamado foro privilegiado do Supremo. E o Bolsonaro não tem mais foro especial, porque ele não é mais presidente. Porém, o ministro Alexandre de Moraes vem argumentando que há uma conexão entre esse caso das joias, apropriação de bens públicos, crime de peculato e tal, e o inquérito que apura a tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro e outras investigações ali, inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos e tudo. O Alexandre vem mantendo essa ação lá com o argumento de que existe a conexão. Mas vai ser feito um exame pelo Supremo se esse processo, essa ação continua no âmbito, na sua competência ou vai para a primeira instância. Porque o que ocorre, o que é decidido pelo Supremo, está em vigor aqui. Não havendo mais direito ao foro, isso vai para a primeira instância. E é claro que não é bom ir para a primeira instância. A gente sabe que a justiça nos estados é lenta, existem influências políticas, e o Bolsonaro poderia, digamos, acabar escapando, né, de mais essa punição se isso for para a primeira instância. Tereza, olhando para os detalhes de tudo que a gente já teve de informação sobre esses casos das joias, que são muitas joias, né? São relógio, colar, diamantes. Isso não é presente, né? Isso não é presente, né? Olhando para tudo isso, a gente vê aí quase como uma forma, o status quo de como eles se organizavam, como eles tratavam as questões. A gente pode imaginar que a cada vez que a gente escarafuncha, acha cada vez mais coisa. E é mais alguém envolvido, nesse caso das joias especificamente. Mas o que eu quero te perguntar olhando para esse caso da joia, a gente pode entender que nesse período de 4 anos de Bolsonaro, eles estavam atuando, entendendo que a impunidade era certa e de que nada aconteceria com eles, independente do crime que eles estivessem cometendo ou da ação que eles estivessem cometendo?
certamente eles contavam com essa impunidade porque contavam com a continuidade do Bolsonaro no poder, se não pelas urnas, pelo golpe, né? Tanto que o próprio Bolsonaro ele diz para o Delgatti: se um juiz te prender, eu prenderei o juiz, né? Porque havia uma convicção de que eles permaneceriam no poder, de um jeito ou de outro, fraudando, impedindo eleitores do Lula de chegar às urnas com a operação da Polícia Rodoviária, né? Ou conseguindo aquela operação com o Delgatti, que não deu em nada, né? Mas eles tentaram, ou, em último caso, com uma intervenção militar propriamente dita. O que eles esperavam? Que iam fazer o 8 de janeiro, haveria uma enorme adesão popular, né? uma conflagração com apoio, né, da sociedade, e não houve, eles ficaram ali só os vândalos e acabaram presos e derrotados, né? E que os militares, quando a coisa... Eles criariam aquele clima, a baderna, a violência, a desordem, e haveria uma operação de garantia da lei e da ordem, que é a própria intervenção militar, coisa que o Lula não permitiu e abortou o golpe com a intervenção na Polícia do Distrito Federal, né? E a gente já sabe o resto da história. Certamente. Agora, vocês me disseram ontem que queriam falar sobre militares, né? Está cheio de militares nessa história das joias, como está cheio de militares na apuração das responsabilidades sobre a tentativa de golpe, né? Cheio de militares. Olha, um número enorme de militares já prestou depoimento à Polícia Federal sobre 8 de janeiro. E, no caso das joias, a gente tem o envolvimento do Mauro Cid, o envolvimento do general Lorena Cid, que é o pai dele, e de outros militares de menor patente, né? Essa grande presença de militares nessas investigações leva sempre àquela pergunta, né? Isso pode dar numa crise, ou como é que eles vão absorver, o que é que vai acontecer? Então, é o seguinte, há poucos minutos terminou aqui em Brasília a cerimônia do Dia do Soldado, que é festejado hoje. E uma festa anual, todo ano tem isso, o Geraldo Alckmin foi, o ministro Alexandre de Moraes foi, e outras autoridades, o Aras, etc, etc. E lá o general Tomás Paiva, que é o comandante do Exército, fez um pronunciamento muito importante, agora há pouco, dizendo o seguinte, que o Exército, como força, como instituição, respeita a democracia, sempre colaborou por respeito à ordem e tal, à preservação dos valores da nação, compromisso com a democracia, e que eventuais desvios, ele usou outra palavra, serão repudiados e punidos. Ele não usou a palavra desvio, está me faltando aqui a palavra que ele usou. Mas, em suma, estes que se envolveram, seja em casos de corrupção, como é das joias, seja no caso da tentativa de golpe, serão repudiados e punidos. Ou seja, está em curso uma operação que foi conduzida pelo presidente Lula antes de viajar, quando ele teve, no sábado, uma reunião com a cúpula militar e o ministro da Defesa, Zé Múcio, né? Porque o Lula está trabalhando no seguinte sentido, sabe? Eu não posso trombar com as Forças Armadas, não posso acabar com elas. Elas são instituições do Estado, estão aí. O que eu tenho que fazer, imagino eu estou aqui falando no lugar do Lula, né? Mas é o que ele está fazendo. O que eu preciso é despolitizar essas Forças Armadas, fazer com que elas fiquem no seu quadradinho, cumprindo seu papel constitucional, né? Sem se meter na política, sem pretensões golpistas e tal, mas, ao mesmo tempo, eu não posso fazer isso, né? Nós todos, a sociedade brasileira não pode permitir que fiquem impunes esses que se meteram nessas bandalheiras, né? Essa lambança toda, que é a lambança de corrupção, lambança golpista e tal. E hoje o general foi exatamente nessa linha
eu achei muito positivo o discurso dele, né? O presidente está trabalhando nesse sentido. Agora, é claro que a gente sabe que ele falou serão repudiados e punidos os que tenham saído da linha e tal. Mas é claro que a gente sabe que aqueles mais graduados talvez não sejam alcançados, que tem aí uns bois de piranha ou uns bodes expiatórios, né? Aqueles do GSI, por exemplo, o general Feitosa, que era o coordenador da segurança do Palácio do Planalto e nada fez, não colocou em prática a defesa do Palácio, que tem que chamar, existe a Operação Escudo, que é para defender o Palácio do Planalto, chama-se o Batalhão da Guarda. Ele não fez isso, ele foi golpista, ele foi conivente. Ou aquele major José Natália, aquele que oferecia água aos terroristas que estavam lá quebrando o palácio, né? Acho que esses alguns aí vão ser punidos. Agora, a gente viu um movimento forte depois da reunião com o presidente Lula. Houve um movimento dos militares também. Eles foram conversar com o presidente da CPMI do 8 de janeiro, o deputado Arthur Maia, fazendo ali um apelo para que não haja humilhações, para que alguns não sejam convocados, etc. Mas o Arthur Maia não se comprometeu com não convocações. Agora, disse que respeitar, evitar, sabe, achincalhes, desrespeito, grosserias e tal, isso ele vai garantir. Mas nós vamos ver militares sentados na CPMI. Como vamos ver na semana que vem, o Cid, num depoimento simultâneo, o Mauro Cid, que é tenente-coronel, num depoimento simultâneo com Michele, Jair Bolsonaro e seu próprio pai, general Lorena Cid, né? Eu acho que, no fundo, sabe, essa questão que mais sensível que havia nessas investigações é o que vai acontecer com os militares. E parece que nós estamos chegando a um bom termo. Haverá punições, né? Punições não só pela justiça, mas é como o Lula disse para eles. Se vocês não punirem internamente, segundo o regulamento, não estão dando exemplo de que, sabe, não é permitido que militares se metam em conspirações políticas. Eu acho que isso está se resolvendo bem. Tereza, quando você traz esse ponto aí, é muito importante, porque pesquisas recentes dizem que a população, a credibilidade que as Forças Armadas, o Exército tinha na população, vem caindo. E isso, até nisso, Bolsonaro influiu quando militarizou, quando politizou as Forças Armadas, e aí levando oficiais de patentes aí para lama, envolvendo corrupção, roubalheira de joia, enfim, confundindo o público com o pessoal privado, usando aviões da FAB. Até nisso, Bolsonaro foi mestre. Cocaína, né? Até para cocaína. Assim. Pois é. E quando dá o exemplo de dentro mesmo, tem que ser, porque a credibilidade na população já vem caindo das Forças Armadas. Exatamente. Essa preocupação muito grande deles com, sabe, a recuperação da confiança. Foi uma queda muito grande. Essa última pesquisa Quest mostrou. O nível de quem confiava muito nas Forças Armadas caiu de 44 para 32 ou coisa assim. Eles querem recuperar. Mas, para recuperar, eles precisam seguir essa linha do Lula, né? Separar os indivíduos transgressores da instituição, né? Nós já fizemos o erro lá atrás, no fim da ditadura, que foi não punir os que cometeram crimes de tortura, desaparecimento, morte, quebra da ordem constitucional, tudo mais, cassações, tudo que eles fizeram. Aqui, diferentemente da Argentina, ninguém foi para a cadeia, né? Mas eu tenho, assim, quero ser otimista de que, dessa vez, nós não vamos passar pano para crimes militares. Só para fazer a precisão do termo, o Tomás Paiva usou desvio de conduta no discurso dele. Obrigada. Imagina. Desvio de conduta inclui tudo. Inclui os que colaboraram para desviar presentes oficiais, joias e tal, inclui os que participaram de conspiração golpista. Né?
Com certeza, perfeito. Conversamos com Tereza Cruvinel, que é colunista do portal 247. Tereza, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Gente, me chamem sempre que quiserem, é um prazer sempre estar aqui com vocês dois e toda a comunidade que acompanha a TV dos Trabalhadores. Boa tarde. Tchau, tchau. Abraço. Abraço. E agora a gente faz um intervalo rápido e volta daqui a pouco. De volta com Revista Brasil TVT, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. As medidas que o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, tenta emplacar na educação de São Paulo, com o apoio do seu secretário Renato Feder, vem sendo repercutida de forma bem negativa. Instalação sem autorização, por exemplo, de um aplicativo nos celulares dos professores e a tentativa do governo de não aderir ao Plano Nacional do Livro e Material Didático do Ministério da Educação estão entre essas medidas. Para falar com a gente e repercutir tudo isso, essas medidas polêmicas, nós conversamos agora com a Luciane Cavalcante, que é deputada federal pelo PSOL no estado de São Paulo. Deputada Luciane Cavalcante, tudo bem? Prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vinda. Muito obrigada, um prazer é meu e já quero começar cumprimentando a TVT pelo trabalho muito importante em defesa da nossa democracia. Deputada, medidas que vêm sendo amplamente repercutidas de forma bem negativa, essas medidas do governador Tarcísio de Freitas, junto com o seu secretário de Educação, o Feder, que quer emplacar medidas aí muito polêmicas, entre elas, como eu citei aqui, esse aplicativo sem autorização, uma espécie de espião em sala de aula, aquilo na pandemia também, de tentar pegar dados de alunos e enviar para, enfim, o mercado. Deputada, o que está acontecendo na educação de São Paulo? Está acontecendo que a gente tem o Ricardo Salles na educação. Renato Feder é o Ricardo Salles da educação. Ele é uma pessoa conhecida pelo desastre que ele impôs à rede de educação do Paraná, e todas essas ações ele já executou lá, também com a anuência do governador daquele estado. E agora ele vem aqui para o estado de São Paulo, e eu quero chamar a atenção que todas essas medidas que ele tem tomado, elas têm como eixo central dois. O primeiro é uma continuação de ataque à gestão democrática, aos princípios legais. E o segundo é pegar o maior orçamento do estado de São Paulo, que é a educação, a pasta só esse ano são 50 bilhões de reais, e transferir esses recursos para a iniciativa privada, para os amigos do Renato Feder. Então, são ações ilegais que atingem o conjunto dos nossos estudantes, que atingem os profissionais da educação, e todas elas de modo autoritário, restringindo a gestão democrática, que é um princípio constitucional. Você citou aí várias medidas que ele já tomou. É algo inacreditável, né? Invasão de celulares, venda de dados dos estudantes, da comunidade escolar, dos profissionais da educação, colocar o diretor da escola para vigiar fisicamente os professores dentro da sala de aula. Ele fechou inúmeras turmas para economizar recursos. E o que a gente não poderia imaginar, mas até isso, atacar o livro didático, retirar dos nossos estudantes o direito de ter um livro. Quer dizer, é de um ataque e é esse rastro e é esse DNA bolsonarista que eles têm, que não suportam a democracia, não suportam que o conjunto da população tenha acesso ao conhecimento, e fizeram do estado de São Paulo
quer dizer, estão tentando fazer do Estado de São Paulo um laboratório forte dessa ideologia. Mas nós vamos resistir, estamos resistindo, uma frente ampla de parlamentares. Lá no Congresso a gente tem se unido, eu tenho me unido também aos deputados do Paraná, em especial o deputado do PT, o Tadeu, que enfrentou já o Renato Feder, e ele tem nos auxiliado, nos ajudado, e aqui em São Paulo a gente conseguiu, através de uma ação popular, impor uma derrota mais do que necessária. Então a gente conseguiu essa vitória, e dessa direita e extrema-direita, eu avalio que essa é a terceira derrota em em mais de 20 anos, que esse grupo, que agora se acentua para a extrema-direita, está mandando no nosso estado. A primeira derrota, vocês vão lembrar muito bem, foi quando os estudantes ocuparam as escolas contra a reforma do ensino médio à época, que caiu o secretário, obrigou dialogar sobre essa reestruturação. Depois, no final do ano passado, quando foi derrotada a proposta de confisco dos aposentados, que impôs também ele teve que voltar atrás nessa medida, e agora, só com a ação judicial, o juiz falando que não ia ter jeito, concedeu a liminar, ele tentou de todas as formas, no Tribunal de Justiça, conseguir a cassação dessa liminar. Quando ele viu que não tinha jeito, aí ele resolve cumprir decisão, porque a gente sabe quem a gente está enfrentando, e é um governo que ele não faz questão de cumprir a legislação. Então, ele só cumpriu porque ele foi realmente muito obrigado. E quero dizer que ontem a gente recebeu, e quero passar aqui em primeira mão para vocês, foi anexada à nossa ação a resposta do Ministério da Educação, que reabriu o prazo e concedeu, ele deu valor, né? Ele concedeu a decisão liminar e também o ofício de readesão ao do Programa Nacional do Livro Didático. Então, porque tinha isso, a gente ganhou, mas como tem os prazos, é um programa nacional, gente. O Brasil inteiro, mais de 80 anos, existe uma programação, e existia essa questão, se a gente ia conseguir ou não fazer a adesão. Mas o Ministério da Educação, como tem esse compromisso com a população, deferiu e fez a readesão do Estado de São Paulo ao PNLD. Então, foi uma ação muito importante, e eles pediram, o governo, ele não recorreu da nossa ação, mas eles pediram a extinção da ação, assim que saiu a liminar, dizendo que não, que eles já tinham enviado o pedido ao MEC, então, portanto, a gente poderia extinguir. A gente rebateu, falando que não poderia extinguir a ação, primeiro porque a gente não sabia se o MEC ia conseguir fazer a readesão, né, do maior estado, da maior rede da América Latina a esse programa, e também porque a gente quer apuração de responsabilidades com relação a esse fato. O Ministério Público acompanhou o nosso pedido, então a gente segue, o juiz ainda não se manifestou, estamos acompanhando essa ação. Então, foi uma vitória dos nossos estudantes da educação, do nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar. E, deputada, agora vou retomar algo que a senhora já mencionou, que é o seguinte: Ricardo Feder é um acionista da empresa Multilaser. Ele já teve vários casos, várias questões quando esteve à frente da educação no estado do Paraná, como a senhora já colocou, não é uma novidade aqui, diante de Ricardo Feder. E fato é que, mesmo ele sendo acionista da empresa,
o governo do estado de São Paulo, inclusive a Secretaria de Educação, fechou diversos contratos em valores bastante significativos com essa empresa. O que isso significa? O que os parlamentares estão fazendo para tentar apurar esses fatos e o que esperar da justiça nesses casos, por exemplo? Olha, é de um absurdo e a gente imaginar que isso está acontecendo só o bolsonarismo para explicar essa situação, porque isso é inacreditável. É ilegal, é imoral, afronta todos os princípios da administração pública e é que o Renato Feder, que é o nosso Ricardo Salles da educação, ele firmou esses contratos no final do ano passado, no governo de transição do governo Tarcísio. Ele já sabia que ele viria. E não contente, ele continuou fazendo contratos em outras secretarias a partir do momento que ele já assumiu como secretário. E aí ele só parou porque houve uma movimentação, obviamente, né, muitas denúncias. O nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar denunciou, vários parlamentares, as associações, os movimentos sindicais, todo mundo foi para cima. E aí a própria Procuradoria do Estado falou: então, agora não pode fazer mais, agora. Mas ele já tinha feito vários. E detalhe, ele colocou vários desses empresários nos primeiros escalões do governo. Eles estão na linha de frente da tomada de decisão das políticas públicas. É inaceitável. Só para vocês terem uma ideia, não sei se vocês já divulgaram isso, essa semana ele chamou os profissionais da educação para uma palestra com um diretor da iFood para poder tratar de agilidade na educação. É disso que a gente está falando. São coisas inacreditáveis que deixam bem claro qual é o projeto de educação que ele defende, que é uma educação que não é para os filhos e as filhas dos trabalhadores, que não tem compromisso nenhum com a população, que ele quer uma educação que vá transformar tudo cada vez mais em mercadoria e que ele possa vender. Veja, quando ele pega os dados dos nossos estudantes e vende, ele está transformando a educação em mercadoria. Quando ele fala que os nossos estudantes não vão poder mais ter acesso ao livro didático, é porque ele quer pegar esse livro, transformar em mercadoria e vender. Ele quer vender tudo. É isso que eles estão fazendo. É para isso que eles vieram aqui. Para continuar aprofundar e fazer da escola pública um espaço de desigualdade. É isso que eles estão fazendo, a gente não pode permitir. E nós estamos com várias ações, inclusive no âmbito federal, porque a gente sabe que, às vezes, no âmbito do território estadual, a gente não consegue fazer as apurações com a agilidade que é necessária e com a lisura. Então, a gente também acionou o Ministério Público Federal, TCU, porque são verbas que também são federais, que também passam pelo fundo do Fundeb, então tem uma corresponsabilidade. E é nisso que a gente tem feito. Ainda não tivemos uma manifestação legal do ponto jurídico sobre essa situação, mas isso demonstra até onde eles vão, que eles estão dispostos a tudo, que eles não têm vergonha, eles saíram mesmo do esgoto, eles vão fazer essa ideologia que eles estão pregando de vender Deputada, mesmo a educação. Pois não. Deixa eu fazer uma provocação, já que a senhora fez uma comparação com o Ricardo Salles e com o Feder. Estão querendo passar a boiada na educação de São Paulo e mais, deputada. Fechamento de salas de aula e agora essa ideia de querer punir alunos com faltas consecutivas, expulsão. Ao invés de atrair, trazer mais alunos e estudantes
para a sala de aula, querem expulsar os alunos da sala de aula. É isso mesmo. E a cada dia a gente se depara com uma ação deles. Eles não param. O projeto deles está em curso. E veja, ele quer mesmo passar a boiada, é por isso que a gente fez essa analogia e também porque tem essa questão da relação com os contratos, com o dinheiro, como teve o caso do Ricardo Salles, lá naquele caso das madeireiras. Então, é por isso que a gente faz essa analogia. Estão passando mesmo a boiada. E a gente precisa ficar de olhos bem abertos com relação a essa nova denúncia que saiu agora sobre essa questão da expulsão dos estudantes. Por quê? Porque o esquema... Porque, assim, é óbvio, essa questão de atingir o direito do estudante, deles não terem nenhuma política de permanência para os nossos estudantes, deles não quererem que os estudantes estejam nas escolas, isso é muito óbvio, mas não é só isso. Esse sistema que ele está criando, do qual não fala sobre o ECA, não fala sobre chamar rede de proteção social, como você disse, que não fala sobre como que a gente tem que fazer com que esse estudante tenha de fato seu direito à educação, está ligado com um golpe que ele já implementou lá no Paraná e que está sendo investigado de manipulação dos dados do INDEB. Porque ele faz tudo isso, ele desenvolveu, porque ele é uma pessoa que está ligada a essas tecnologias, e ele usa essas tecnologias da informática para falsificar os dados do INDEB. E ainda, apesar de fazer tudo isso, dizer que o INDEB melhorou, que são as acusações que ele está enfrentando lá no Paraná. E isso, a questão da expulsão e depois desses estudantes retornando, isso faz parte dessa engenharia do mal que eles fizeram para poder driblar os dados do INDEB. Então, veja como é perverso, veja como eles não estão minimamente preocupados com os nossos estudantes. Veja, a gente está saindo de um período de pandemia, a gente está saindo de um período onde a evasão escolar está lá em cima, onde a gente precisa de políticas de bolsas para que os nossos estudantes possam ter condições de voltar a estudar, onde a gente precisa falar de recuperação de aprendizagem, e nada disso é falado, não tem uma proposta sobre isso. O que tem são ataques, ataques e ataques. Inclusive, vou pegar esse gancho. Eu vi a senhora falando sobre um ataque sistemático à educação no estado de São Paulo por parte dessa dupla, Tarcísio de Freitas e Renato Feder. E aí eu queria buscar, assim, tentar explicar, que a senhora pudesse explicar para quem nos escuta, a mãe de um estudante, o próprio estudante, o que esse ataque sistemático vai fazer para esses estudantes do estado de São Paulo? Aí uma rede pública de ensino tão gigantesca que a gente tem nesse estado, o que impacta no dia a dia da escola e no futuro desses adolescentes? É o roubo do futuro dos nossos estudantes. É isso que significa. Não tem, é isso. Os maiores prejudicados com esse desmonte, esses ataques sucessivos, essa boiada que ele está tentando impor aqui, são os nossos estudantes, sobretudo os nossos estudantes periféricos, negros, os estudantes trabalhadores, as mães estudantes, roubar o futuro deles, porque a gente sabe que na nossa sociedade, conforme está estabelecida a correlação de forças, a importância que se tem a gente poder estar na educação e a gente poder ter acesso a esse conhecimento. Conhecimento é poder. Quem sabe mais, pode mais. E o impacto imediato é na qualidade da educação e também na quantidade de oferta.
Como vocês já lembraram, ele fechou turmas, ele veio ignorando as orientações do MEC com relação à suspensão do calendário de implementação da farsa do novo ensino médio. Ele vem expulsando de fato os nossos estudantes, anunciou que vai ampliar o número de escolas cívico-militares. Então, a gente sabe o que está por trás disso. Tentou fechar, não sei se vocês se lembram, a Secretaria da Pessoa com Deficiência, que é uma área que é central para a gente poder falar sobre inclusão, sobre justiça social. Então, para as nossas famílias, para os nossos estudantes, é isso. Eles querem uma escola pobre, cada vez mais pobre, para os filhos dos pobres, para a nossa classe, porque eu também vim de escola pública, sou professora de escola pública, estudei a minha vida toda em escola pública, então eles querem acabar com a escola pública. É isso, e a gente não pode permitir, roubando o direito dos nossos estudantes ao futuro. Veja essa operação escudo que eles promoveram no Guarujá. Além do assassinato de inúmeras pessoas, se falam em 20 pessoas, mas a gente ainda está nesse processo de avaliação absurda, a gente também tem um impacto dessas ações, não só no Guarujá, que teve mais repercussão, mas em todas as periferias do nosso estado. Isso também impacta o direito à educação, inclusive tem um estudo que foi feito no Rio de Janeiro sobre isso. Qual que é o impacto da guerra às drogas no direito à educação? E quantas vezes nossos estudantes, nossos profissionais de educação não podem estar na escola ou têm um baixo rendimento. Então, todas essas ações que o governo vem tomando são ações que vão diminuindo a chance do conjunto da população de ter acesso ao conhecimento. E a gente sabe hoje, qualquer trabalho formal, a gente precisa do diploma, é muito importante para todo mundo e para o país, né? Os maiores impactados com isso tudo são os nossos estudantes, suas famílias e o conjunto da sociedade. Sobre a conjuntura da educação pública aqui no estado de São Paulo, a gente conversou com Luciene Cavalcante, que é deputada federal pelo PSOL de São Paulo. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Muito obrigada e parabéns pelo brilhante trabalho que vocês realizam. Eu falo isso mais uma vez, porque a gente sabe o quanto é dificultado as pessoas a terem acesso às nossas vozes e a outros conhecimentos que não estão nas grandes mídias. Então, parabéns e força ao trabalho de vocês. A gente agradece, deputada. Abraço. Abraço. E com esta análise aí da deputada sobre a educação aqui no estado de São Paulo, a gente encerra o Revista Brasil TVT desta semana, Ana Rosa. Eu aproveito esse finalzinho do programa para perguntar para vocês. Já foram lá no nosso canal do YouTube? Aproveitam, se inscrevam para não perder nada da nossa programação. Nessa semana, a nossa TV completa 13 anos de existência. Então, tem muito conteúdo lá para você acessar, para você desbravar o nosso canal e ter ainda mais conhecimento. Forte abraço para quem nos acompanhou na edição de hoje. Até semana que vem. Pessoal, obrigado pela companhia, muito bom ter vocês aí do outro lado, aqui na TVT e também na Rádio Brasil Atual. Se cuidem todos, boa semana, a gente se encontra no próximo programa. Tchau!